Bom, seguimos analisando a disputa eleitoral, falando sobre eleições. Agora eu entrevisto o cientista político José Álvaro Moisés, que faz a gentileza de nos atender neste domingo. Ele que é professor da Universidade de São Paulo. Professor, bem-vindo, boa tarde. Obrigada por conversar com a gente hoje. Olá, Roberta, boa tarde. Um prazer conversar com você e com todos os que nos acompanham. Muito obrigada, prazer é nosso. Professor, queria começar te perguntando, a gente acompanhou a reportagem da Adriana de Luca sobre os indecisos. A gente sabe que temos várias pesquisas, os especialistas sempre dizem que elas são um retrato de momento. Tem muita gente que vai acompanhar a pesquisa até o final, até um dia antes das eleições, para aí sim tomar a sua decisão, principalmente quando a gente está falando em relação aos presidenciáveis, aos candidatos à presidência aqui do país. Qual que vai ser o peso desses indecisos nessas eleições que a gente vai ter para o primeiro turno, professor? Olha, eu acho que é preciso considerar que o percentual de indecisos não é muito grande. Mas, como, digamos assim, indicações de preferência dos dois principais candidatos estão relativamente próximas, estão agora, inclusive nesse período mais recente, se aproximando mais ainda, 6% pode ser um percentual importante para decidir se a eleição ocorre e conclui no primeiro turno ou se ela é projetada para o segundo turno, porque o percentual não alcança pelo vencedor mais do que 50%, não é? Então, desse ponto de vista, é muito importante. Agora, indecisos, de alguma maneira, é uma sinalização clara de que a comunicação dos principais candidatos não conseguiu alcançar esses eleitores para dar argumentos, para dar dados, para dar informação que sejam claras para que eles façam as suas escolhas. De alguma maneira, é um alerta para os candidatos, né? É quase como se os indecisos estivessem dizendo para os candidatos: me esclareçam melhor, me argumentem melhor, né? Então, é um indicador para as estratégias de campanha. Sim. Agora, ainda olhando para essa questão de indecisos, professor, eu queria essa comparação com outras eleições, para a gente tentar entender melhor o peso de quem vai acabar decidindo de última hora. A gente tem um histórico de como isso impactou as campanhas nas últimas eleições, no pleito que a gente teve em 2018, por exemplo? Olha, de um modo geral, sempre tem um percentual de indecisos, né? É compreensível isso, ah, por uma razão que eu mencionei antes, nem sempre a comunicação é suficientemente eficaz para convencer de uma maneira completa as pessoas. Agora, a outra coisa é que você sempre tem um grupo, também uma parte dos eleitores, que por uma série de circunstâncias não podem acompanhar com todo cuidado, né? Às vezes não têm tempo, estão muito envolvidos com trabalho ou com outras questões da sobrevivência, que faz com que eles, de alguma maneira, não recolham totalmente os argumentos que os candidatos estão apresentando para, de alguma maneira, se convencer ou não. E isso vai prolongando até as vésperas das eleições. E se nós olharmos historicamente, não é, algumas vezes a o percentual de indecisos na semana final foi muito importante para acabar orientando em que sentido foram os resultados finais da eleição. A gente está trazendo todas as pesquisas, professor, que vão saindo ao longo dos dias e ao longo das semanas também. E a gente sabe que as pesquisas de intenção de voto trazem cenários muito parecidos, praticamente iguais. Como é que o senhor avalia, então, a fotografia deste momento da campanha em relação a termos ou não segundo turno? Olha, Roberta, eu vejo dois cenários. O primeiro cenário, olhando a maior parte das pesquisas, a gente poderia dizer o seguinte: tem uma certa estabilidade dos resultados, num sentido que confirma aquilo que vem indicando já há alguns meses e principalmente algumas semanas. Porém, o segundo cenário é que, né, mais recentemente, houve algumas pequenas modificações, por exemplo, na preferência pelo presidente Jair Bolsonaro, que aumentou, que subiu em alguns segmentos, não é? E no caso do ex-presidente Lula, diminuiu. Isso é um indicador de que tem algumas mudanças ocorrendo, não substantivas, substanciais, como talvez, por exemplo, a estratégia de campanha do presidente Jair Bolsonaro pudesse esperar como resultado, como efeito de uma série de medidas econômicas, sociais que o governo adotou. Não é bem naquele volume esperado, mas alguma mudança ocorreu. Então, desse ponto de vista, não é?
a impressão que eu tenho é que as estratégias de campanha, o comando das duas campanhas, estão muito atentos a esses pequenos detalhes. Qual é o segmento em que está crescendo ou que está diminuindo? Qual é o discurso que deve ser dirigido? Por exemplo, no caso do presidente Jair Bolsonaro, claramente ele tem digamos, uma questão a resolver, a saber se consegue crescer em relação aos eleitores, às eleitoras mulheres, né? Porque tem um contencioso aí não resolvido, que inclusive no último debate acabou virando um problema, Sim. por causa de uma agressão que o presidente fez em relação a uma jornalista e mesmo a senadora Simone Tebet, né? No caso do ex-presidente Lula, ele também tem que se dirigir como de alguma maneira ele tem procurado fazer, focar principalmente no segmento de mais baixa renda, mas também as questões relativas ao envolvimento de corrupção dos seus governos anteriores, tem que ter uma resposta mais clara para segmentos da classe média e que têm maior escolarização e que, de alguma maneira, são mais críticos, né? Ou seja, a minha impressão é que a estabilidade revelada pela maior parte das pesquisas é real. Porém, esses outros pequenos detalhes chamam a atenção para uma previsão dos candidatos digamos assim, de mudanças que podem ocorrer nessas próximas semanas e, com isso, digamos, modificar o panorama de estabilidade que nós temos visto até agora. Professor, nós conversamos com o professor cientista político José Álvaro Moisés sobre o retrato que temos neste momento das eleições, as principais pesquisas, o percentual de indecisos ainda para as eleições de candidatos à presidência. Professor, muito obrigada por conversar com a gente, não só nesse domingo, mas me chega a informação aqui que também é o seu aniversário. Feliz aniversário, professor. Obrigada. Bom fim de domingo. Até a próxima. Tá, muito obrigado. Tchau, tchau. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, professor.